Bem-vindos, amantes do mistério e do inexplicável, a mais uma jornada por terras desconhecidas e eventos que desafiam a lógica. Hoje, mergulharemos no mundo do sobrenatural, explorando 3 relatos arrepiantes que ocorreram na vida real. Preparem-se para testemunhar o sobrenatural, assustador e inexplicável. Não se esqueçam de manter as luzes acesas, pois estas histórias podem fazer seu sangue gelar nas veias. Primeiro relato. Há muitos anos, quando eu era apenas uma criança, minha tia decidiu participar de um velório no interior do Rio Grande do Sul. O local era remoto e difícil de acessar. Uma estreita estrada de terra levava até lá, com nada mais do que vastas extensões de terra ao redor. A única construção visível era uma capela distante, isolada do mundo. Ao chegar lá, o frio cortante do inverno gaúcho estava presente. O interior da capela estava impróprio devido ao odor fétido do corpo do falecido. Então, decidiram se abrigar na frente da capela e preparar chimarrão. Foi nesse momento que minha tia ouviu um som perturbador, um uivo distante, ecoando das montanhas ao redor. Ela se sentiu inquieta e assustada. Um velho que estava presente notou a preocupação de minha tia e decidiu lhe contar uma lenda local por trás daquele uivo. Ele disse: "Aqui todos conhecem esse som. Dizem que, se você ouvir 3 uivos, está diante de um lobisomem." Essa revelação deixou minha tia ainda mais apreensiva, mas ela decidiu permanecer no local, continuando a saborear seu chimarrão. No entanto, seus medos começaram a se tornar realidade quando, alguns minutos depois, um segundo uivo ressoou, mais alto e angustiante do que o primeiro. A tensão no grupo aumentou e minha tia começou a suspeitar que a história do ancião pudesse ser verdadeira. O tempo passou e o terceiro uivo ecoou, mais sinistro do que nunca. O velho senhor olhou para minha tia e disse com um tom sério: "Você viu? Eu te avisei. Esta é a hora em que ele sai para caçar." O medo tomou conta de minha tia, apesar do mau cheiro insuportável dentro da capela. Ela não queria ficar do lado de fora, então, com o coração acelerado, decidiu voltar para o interior da capela. O velório prosseguiu com um clima de tensão e todos permaneceram alerta. A lenda do lobisomem continuou a assombrar a mente de minha tia, tornando aquela experiência lá no interior do Rio Grande do Sul uma lembrança que nunca seria esquecida. Mesmo após anos, o mistério dos uivos nas montanhas e o temor da criatura permaneceram vivos em sua memória, deixando-a com a certeza de que, naquele dia, ela havia presenciado algo inexplicável e sombrio. Segundo relato, minha bisavó possui uma casa em Itanhaém, no litoral de São Paulo, que nossa família costumava visitar anualmente antes da quarentena. A casa, com sua atmosfera antiquada, sempre teve uma reputação estranha, e a maioria das pessoas que já estiveram lá experimentaram algo incomum. Ao entrar na casa, você imediatamente sente uma presença inexplicável. Ela está localizada em uma região pacata, onde o silêncio parece ter um tom peculiar. Minha mãe sempre odiou a casa. Sempre que íamos, ela tinha pesadelos e sonhava com pessoas falecidas, geralmente em situações assustadoras, como se tentassem provocá-la ou causar-lhe medo. Meu irmão tinha uma aversão específica à casa. Ele insistia em tirar um quadro antigo que veio com a casa, um quadro associado a pescadores, e não conseguia permanecer lá nem dormir a menos que o quadro fosse removido e guardado. Em uma ocasião, durante o carnaval, enfrentamos um trânsito intenso e decidimos voltar para casa durante a madrugada para evitar problemas. Eram 4 da manhã e minhas tias estavam sentadas em um sofá na sala antes de partir. Atrás do sofá havia uma janela que dava para o quintal. De repente, ambas sentiram e ouviram alguém respirando atrás delas, chegando a sentir o calor da respiração no pescoço.
Quando se viraram, não havia ninguém ali. Em outra ocasião, durante uma noite chuvosa em que alguns tios e seus amigos estavam na casa, por volta da 1 da manhã, eles estavam bebendo e conversando quando a maçaneta da porta começou a girar do nada. Todos ficaram em silêncio, sem saber o que fazer. Os homens da casa pegaram facas e cabos de vassoura e saíram pela porta dos fundos para verificar, mas não encontraram ninguém. Minha bisavó, que é sensível a essas experiências sobrenaturais, costuma cuidar da casa e passar alguns dias lá. Ela conta que às vezes, durante a madrugada, ouve cantos vindos do fundo do quintal. Cantos que não a assustam, mas que ela acha bonitos. Ao lado da casa da minha bisavó, vive um senhor solitário com pouco dinheiro, que costuma coletar latinhas. Ele tinha cerca de 10 gatos que vagavam pelo bairro, e eles frequentemente entravam no quintal da casa da minha bisavó em busca de comida. Um desses gatos, um preto que era particularmente estranho, eu carinhosamente apelidei de Demônio. Ele costumava ficar no quintal, apenas olhando para nós, sem fazer nada. Um dia, quando eu era criança, eu estava sozinho no quintal, e todos estavam dentro de casa. Estava escurecendo, e eu vi o Demônio novamente. Fiz um carinho na cabeça dele como de costume, e ele partiu, como sempre fazia. No dia seguinte acordei e ouvi minha mãe conversando com minha bisavó. Ela disse que uma semana antes, todos os gatos do senhor haviam sido envenenados e estavam mortos pelo bairro. O corpo do Demônio estava na frente da casa. Talvez tenha sido apenas uma coincidência bizarra, mas tenho certeza de que aquele gato era ele. A casa em Itanhaém continua sendo um enigma que desafia qualquer explicação lógica. Mesmo com todas as experiências sobrenaturais, decidimos continuar visitando-a, aceitando que há coisas que simplesmente não conseguimos entender. Ela permanece como um ponto de interrogação constante em nossa história familiar. Terceiro relato. Há alguns anos, eu vivia em uma pequena cidade rural, aninhada entre densas florestas. A comunidade era unida e todos compartilhavam histórias sobre os mistérios que permeavam nossa região. Mas havia uma história em particular que assombrava os sonhos de todos nós: a lenda da Casa Abandonada. A Casa Abandonada era uma construção antiga e decrépita, escondida no meio da floresta. Dizia-se que ela fora palco de tragédias terríveis e que à noite vozes sussurrantes ecoavam pelos corredores vazios. Aqueles que ousavam se aventurar perto dela relatavam luzes piscando nas janelas vazias e sombras movendo-se dentro das paredes. Um dia, eu e alguns amigos decidimos enfrentar nossos medos e investigar a casa abandonada. Armados com lanternas, adentramos a floresta escura enquanto o vento sussurrava folhas secas pelo chão. O medo estava presente em cada passo que dávamos. Finalmente, chegamos à casa. Estava envolta em uma atmosfera sinistra e abandonada. As tábuas rangiam sob nossos pés enquanto avançávamos pela escuridão. Um arrepio percorreu minha espinha quando ouvimos um suspiro distante, como se a própria casa estivesse respirando. Subimos as escadas rangentes em direção aos quartos superiores. Um quarto em particular nos intrigou, pois a porta estava trancada. Com esforço, conseguimos abri-la. O que vimos lá dentro nos deixou em estado de choque. No centro do quarto, uma velha cadeira de balanço se movia lentamente para frente e para trás, como se alguém a estivesse usando. No entanto, não havia ninguém ali além de nós. O silêncio foi quebrado por um sussurro arrepiante que enchia o quarto. Saiam agora. Corremos escada abaixo e saímos da casa abandonada, sem olhar para trás. O que testemunhamos naquela noite foi algo inexplicável e aterrador. A casa parecia ser habitada por algo além da nossa compreensão. Desde então, nunca mais voltamos àquela casa e advertimos todos que cruzavam nosso caminho a evitar aquele lugar.
Até hoje, a lenda da casa abandonada persiste e ninguém ousa desafiar seus mistérios sobrenaturais. E assim, concluímos nossa jornada pelo mundo do sobrenatural, onde a realidade e a paranormalidade se entrelaçam de maneira perturbadora. Esperamos que esses relatos tenham desafiado suas crenças e tenham deixado uma marca duradoura em sua imaginação. Até a próxima e bons pesadelos.